pública ou privada que utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Ou seja, a gente sabe que quando a gente... Quem é o titular dos recursos, do poder, é o povo, né? Povo. Então, galera... Nossa, que letra feia. Então, galera, se houver bens, valores, dinheiros que envolva recursos públicos, envolva dinheiro, recurso do povo, deve haver essa prestação de contas, né? E lembrar, galera, qualquer pessoa, tá bom? Qualquer pessoa, porque a gente acaba vendo que algumas questões de concurso público, quando coloca todos, qualquer, apenas, está errado, né? Então, assim, isso acaba sendo uma regra que foge, porque prestará as contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos, tá bom? Então, cuidado, porque acaba sendo uma regra que foge, né? É da regra geral, que quando tem algumas palavras assim que chocam, qualquer, todo, apenas, só, acaba sendo uma questão incorreta e vai estar correta, porque qualquer pessoa jurídica, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, deve prestar conta, tá bom? Perfeito? Galera, a questão da obediência, a obediência acaba sendo um dever, a gente tem que prestar obediência, acaba sendo bem difícil, né, a gente não obedecer a ordem do chefe, mesmo que, quando aquela ordem, a gente entenda que é uma ordem ilegal, ilegítima, sem bom senso, sem humanidade, a gente acaba tendo que cumprir para evitar qualquer tipo de aborrecimento, né, porque a gente não quer trabalhar em um ambiente que tenha aquele clima pesado, clima de aborrecimento, clima de conflito. Pelo contrário, a gente quer um ambiente saudável e é para isso que a gente está aqui estudando, para a gente ter uma qualidade de vida e principalmente para a gente ter uma estabilidade, né, galera? Então, assim, é muito importante passar no concurso, porque, a priori, os servidores concursados são servidores valorizados, né? Então, assim, a gente vê algumas exceções, né? Inclusive no âmbito municipal, mas, em regra geral, a gente sabe da valorização e sabe que a gente quer buscar aqui, galera, qualidade de vida. Então, a gente sabe da importância que é lutar por um cargo público, lutar por um concurso público, porque a gente quer, sem dúvida, estabilidade e qualidade de vida, né? Quem daqui não quer uma estabilidade e qualidade de vida, eu acho que deve ter outras finalidades, outros objetivos que acabam também ajudando, tá bom? Beleza? Então, o dever da obediência acaba sendo um dever, né? É uma obrigação de cumprir, subalterno cumprir as ordens e instruções legítimas, né? Legítimas e também legais do superior hierárquico, tá bom? O superior hierárquico dá uma ordem, por exemplo, né? Gilberlan, cadê? Gilberlan, não vou colocar cabelo do Gilberlan. Gilberlan, ele é meu chefe, tá bom? E ele me dá uma ordem, Wendel, cumpra isso, e eu, né? Nossa, como hoje eu tô criativo, hein? E eu tenho que cumprir, tá bom? Eu tenho um dever de cumprir essa ordem, porque, em regra, ordem do chefe, ordem do superior hierárquico, é ordem a ser cumprida, né? Uma instrução é ordem a ser cumprida e acaba sendo um dever. Professor, eu não quero cumprir essa ordem porque eu acho ela um absurdo e tal, mas se ela for legítima e legal, ela tem que cumprir sob pena de responsabilização, tá bom? Então, a gente acaba identificando que, caso não seja cumprida a ordem, é possível, sim, é possível que, caso o Gilberto não me dê uma ordem legítima e legal e eu não cumpra, é possível, sim, responsabilização na área administrativa, inclusive, vai ser instaurado, né, com base no próprio dever de agir, vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar essa irregularidade minha e para processar, inclusive com os meus direitos garantidos como contraditório para defesa, decisão fundamentada para com esse ato que eu pratiquei, tá bom? Então, assim, ordem legítima e legal deve ser cumprida pelo subalterno, tá certo? Perfeito? Isso aqui a gente vê muito, né? Tamara vê muito isso. Quem é servidor público, principalmente da polícia civil e militar, sabe do que eu estou falando, que a gente acaba recebendo ordem diariamente, cotidianamente, e a gente tem que cumprir, tá bom? Mesmo algumas ordens sendo, a gente acaba não concordando, a gente cumpre, né? Também para evitar um tipo de aborrecimento, mas a gente está estudando aqui na teoria, então é um dever
de obediência, tá bom? Turma, a gente estudou os 5 deveres, tá bom? A gente já estudou os 5 deveres. Eu queria trazer essa questão aqui para vocês. Galera, para vocês terem noção, tem algumas questões que elas acabam dando a resposta, né? Então, assim, cuidado, turma, porque tem algumas questões que são tão fáceis, que a gente acaba confundindo. A gente acaba, às vezes, pecando pelo erro. E na SES, vocês já perceberam, né? Eles colocam a questão fácil, aí colocam uma pegadinha, aí coloca 2 questões fáceis e uma pegadinha, aí depois de um tempo você já está embaralhando, não sabe o que é fácil, não sabe o que é pegadinha, aí fica querendo discutir questão de um tipo para discutir, e quando é para discutir questão a gente não discute, então assim, a gente fica naquela loucura, né? Inclusive tem prova que é correta, incorreta, correta, incorreta, correta, incorreta, 2 corretas ou 3 incorretas, a gente fica louco, louco, louco. Por isso que cada prova que vocês farem, vocês têm que riscar a prova todinha, porque tem que ter cuidado, galera. Questão, se ligue se está pedindo a questão correta ou é incorreta. Fique atento com relação às pegadinhas. Essas palavras, apenas, todo, qualquer, só, somente. Cuidado com essas palavras, porque a gente acaba tendo cuidado para não errar a questão, porque a gente sabe, né, quem faz concurso, ou já vem fazendo, sabe da importância do que é uma questão, né, galera? Uma questão é muito importante, tá bom? Então, tenham cuidado quanto a isso. Turma, vocês conseguem ler essa questão? Bora lá. Eu não estou conseguindo ver o chat, né? Mas se alguém já respondeu, eu vou olhar já já, tá bom? Se a administração pública e, por consequência, seus agentes públicos devem agir e estão autorizados a agir, o agente deve agir. Esse direito é irrenunciável e a omissão configura abuso de poder e pode e transgressão do dever de. E aí? Eficiência, agir, probidade, de conta. Galera, vocês perceberam que essa questão, ela falou tanto, tá? Falou, e galera, essa questão é de 2021, viu? É uma questão de 2021. Eu até falei, galera, vai pensar que eu criei essa questão, mas não, foi questão do concurso. 2021, a gente acaba identificando que ela dá a resposta, né? Ela sugere a resposta e eu acredito que a gente acaba, às vezes, ficando na dúvida, né? Porque as questões, às vezes, são tão fáceis que a gente fica na dúvida, mas, às vezes, galera, não é questão de ser fácil ou difícil. O problema é que vocês estão se preparando muito e, possivelmente, vocês vão identificar questões que são super difíceis e vocês vão achar elas tranquilas porque vocês estão estudando bastante, tá bom? Por isso que é sempre bom você fazer uma visão geral, depois verticalizar alguns assuntos, tá certo? Perfeito? Essa questão aqui a gente acaba identificando que faz parte do dever de agir. A gente viu que a gente tem esse dever de agir, a gente acaba sendo autorizado a agir e, ao agir, você acaba também respeitando o dever e sob pena de causar, né, caracterizar abuso de poder e também de sofrer responsabilidade, tá bom? Responsabilidade lembrar que a responsabilidade vai ser criminal, administrativa e civil. Então, tem 3 tipos de responsabilidade, tá certo? Perfeito? Comentário da questão, galera, eu vi também algumas questões envolvendo o dever de agir, tá bom? O dever de agir é insuscetível de renúncia do seu titular. O dever de agir é poder conferir a permissão para o atendimento do fim público, um dever de agir. O dever de agir do servidor público revela-se quando ele cumpre seu dever para com a comunidade e para com o indivíduo que a ela pertencem. O dever de agir da autoridade pública tem significado de dever para a comunidade. Trouxe aqui algumas questões de concurso, galera. Todas essas frases aqui foram questões de concurso, tá bom? Que foi cobrado certo ou errado. A gente acaba tendo que dizer se era certo ou errado, para vocês verem que o dever de agir acaba sendo cobrado em concurso e pode ser cobrado também os outros deveres, tá certo? Galera, alguma dúvida com relação aos deveres? Eu nem lembro se esse assunto foi tratado na graduação por vocês. Alguns professores já pulam para poderes, né, sem tratar sobre deveres, mas a gente tem que tratar, porque, galera, é assunto que pode cair, né? E quando cai, a gente tem que estar preparado, né? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Gilberlan, alguma dúvida, Gilberlan? Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Bora lá, galera, continuar então. Galera, agora bora entrar aos poderes administrativos, tá bom? Poderes. Gente, eu já disse aqui a vocês que
eu gosto da direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, porque eu trago um resgate da história, né? Então, assim, a gente acompanha a história, a gente acaba identificando como é que era, né? E qual foi o processo. E isso acaba facilitando o aprendizado. Não sou formado em história, quem é formado em história é o professor antes, mas, assim, sempre gostei de estudar história do Brasil e geral. Então, assim, vocês acabam identificando também algumas questões com base na própria história, né? Vocês acabam lembrando, nossa, como é que era o poder no regime absolutista, por exemplo, né? Como é que era, como é que se davam as relações entre o soberano e a questão do povo em si, né? Então, assim, a gente acaba identificando a evolução, que não é bem a evolução, né, galera? A gente acaba, também não é o desenvolvimento, a gente acaba vendo a questão, né, do decorrer do tempo e a gente acaba se adequando às questões sociais. Lembrar que alguns direitos sociais, ou vários direitos sociais, ou quase todos os direitos sociais, foram frutos de luta, gente, de guerra, de conquista, de sangue, de morte. Então, a gente acaba tendo que trazer essa relação, tá bom? Então, a primeira pergunta, né, é para que surgiu os poderes administrativos, né? A gente acaba identificando que o direito administrativo não surgiu para criar poderes para a administração pública. Pelo contrário, né? Se você analisar a história um pouco, vocês vão saber que, pós-Revolução Francesa, a gente acabou estabelecendo limites do poder administrativo. Ou seja, no Estado absolutista, a gente acaba tendo aquela expressão, né? O rei, o soberano não erra, o rei, o soberano não causa dano, o rei, o soberano acaba sendo representante de Deus na Terra e, por isso, ele tem poderes ilimitados. Então, no regime, no Estado absolutista, a gente acaba visualizando que o monarca, né, ele tem poderes ilimitados, ele não causa dano. E, inclusive, ele acaba tendo a representação divina, né? Ele é particularmente um Deus na Terra. Então, é por isso que a gente acaba tendo que identificar essa análise. Lembrar que no regime absolutista, o soberano não errava, o soberano tinha poderes ilimitados. Após a Revolução Francesa, a gente acabou estabelecendo um Estado de Direito. O que é Estado de Direito, galera? É o Estado que é regido por um direito posto. Esse direito é criado e é posto para todos, inclusive para o próprio agente público. Então, os poderes passam a ser limitados pelo direito, e com isso acontece a limitação do poder. O poder passa de ser limitado, passa de limitado para limitado. E o limite é o próprio direito. O direito que estabelece quais são os direitos, quais são os limites do poder estabelecido, tá bom? Então a gente acaba identificando que os poderes acabam sendo poder e dever, porque o agente público deve agir, né, com base no próprio dever de agir, e para com o interesse público. Inclusive, Celso Antônio Monteiro de Mello, ele acaba estabelecendo que os poderes administrativos são poderes e deveres, ou também deveres e poderes, tá bom? Toda vez que a administração pública tiver um poder, ela não pode deixar de aplicar esse poder, tendo em vista, né, que é um poder e dever, um dever e poder. Acaba sendo engraçado isso, né, mas é essa a lógica, tá bom? Se a gente identificar uma possível atuação de um poder, a gente tem que atuar, né? A gente tem que agir nos limites legais, né, claro, também que a gente acaba tendo, porque acaba sendo um dever, né? Então, os poderes, né, deveres, têm um caráter de instrumentais, ou seja, são instrumentos, ele acaba sendo um instrumento para garantir o interesse público. São instrumentos dados ao Estado para garantir o interesse público, o interesse da coletividade, o interesse público primário, o interesse do povo, né, galera? Então, assim, é para essas questões que a gente teve que criar os poderes, tá bom? Então, os poderes administrativos expressam, né, a materialização das prerrogativas e sugestões, ou seja, do regime jurídico, que está instrumentalizado nos princípios administrativos e no modelo gerencial, que só é justificado quando é empregado em prol do povo e em busca de uma maior eficiência pública. Então, galera, eu acabo respondendo aquela pergunta que a gente estabelece qual é a relação, né, entre regime jurídico, princípios e poderes, tá bom? E também tem que se ligar que o atual modelo é um atual modelo gerencial, nova gestão, em que a eficiência acaba fazendo parte, né, como princípio para com a atuação da própria administração pública e também do agente público. E também a gente acaba identificando que a violação de um poder pode gerar um abuso de poder. O exercício do poder pelo poder sem respeitar os limites legais, aos limites estabelecidos pelo próprio direito, gera abuso de poder. Então, questão, galera, a gente acaba identificando uma possível questão que pode cair em prova, é uma questão que, particularmente, tem que ser técnica. Então, assim, eu trouxe aqui essa questão porque a gente, às vezes, tem que falar o óbvio, né? A gente não pode dizer que todo mundo sabe, todo mundo conhece, porque a gente está aqui para dizer o que ninguém diz, ou o que dizem,
com outras palavras, e também aprofundar, tá bom? Então, assim, a gente vai falar, vai trazer questões fáceis, questões difíceis e também questões muito, muito difíceis, tá bom? E por isso que a gente tem que dizer também o óbvio, né? Os poderes administrativos podem ser usados isoladamente ou cumulativamente para o alcance da finalidade do ato administrativo. É possível utilizar um poder isolado e é possível também utilizar um poder cumulado com outro poder. Vocês acham que isso é certo ou errado? É possível utilizar um poder de polícia e é possível utilizar o poder disciplinar com o poder hierárquico, né, galera? Por exemplo, não é isso? Então, assim, são perguntas fáceis que a gente tem que fazer, tem que estabelecer, porque na prova a gente fica na dúvida, né? E a hora de tirar dúvida é aqui. Então, por isso que eu trouxe essa questão. Eu achei ela muito didática, porque a gente acaba, às vezes, falando, não, em regra tem que ser utilizado isoladamente. Mas pode também ser cumulativo, né? Inclusive, poder disciplinar e poder hierárquico tem relações, né? E são aplicados na prática, né? No dia a dia, para, por exemplo, punir um servidor público infrator, né? Tá certo? Então a gente acaba localizando, né? Por exemplo, a atuação do poder, o uso do poder isoladamente, poder de polícia e cumulativamente poder disciplinar e poder hierárquico. Né? A gente já trouxe aqui 3 poderes e os que mais caem, que é mais cobrado no concurso, é o poder de polícia e também o poder disciplinar, né? Cai muito, cai demais, Ave Maria, como cai. Então, o que é abuso de poder? A gente também já viu que se você não respeitar um poder ou utilizar um poder fora dos limites, você vai cometer um abuso de poder. É o uso ilícito de uma competência pública e a gente acaba identificando as espécies, categorias, tipos de abuso de poder, que é o desvio de poder, é o desvio da finalidade, né? O uso de atribuição pública para interesse privado. Ou seja, quando você pratica um ato público em prol do interesse privado, você acaba realizando o desvio de poder, tá bom? Usurpação de poder é a que representa o uso da competência que não pertence àquele que detém. O usurpação de poder é quando você realiza um determinado ato em que você não tem essa competência, não tem essa atribuição. Ou seja, você realiza um ato que, por exemplo, você é agente público e quer praticar, você é servidor, você, por exemplo, policial, e você quer praticar, você quer realizar, por exemplo, a sentença judicial, você quer fazer a sentença judicial, você usurpou um poder porque você não tem essa competência, você não tem essa atribuição. É basicamente isso, você realizar uma competência que você não tem, essa competência não te pertence. E já o excesso de poder é o que é exercido, né? Você tem a competência, porém você não respeita o limite, você acaba invadindo a competência de outra pessoa, principalmente do superior, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a competência para praticar um ato, porém você vai além e pratica um ato que deveria ser praticado pelo seu chefe, né? Então, assim, a gente sabe que na administração pública a gente tem certos limites, a gente tem que ter esses limites para um bom desenvolvimento, inclusive para um desenvolvimento especificado, né? Então, assim, você passa no concurso, por exemplo, para ser investigador, você sabe que você não vai ser escrivão, né? Porque escrivão é um cargo público e foi feito, né, para quem tem aprovação como escrivão. Se você faz um concurso para investigador, você não vai praticar um ato de delegado, né? Então, assim, tem que ter cuidado quanto a isso, porque a gente acaba tendo que, às vezes, a gente acaba tendo que respeitar essas questões, inclusive, cuidado, galera, que quando vocês estiverem no serviço público, se vocês praticarem um ato que vocês não têm a competência, vocês acabam passível de anulação desse ato, né? Inclusive, se não for a competência, se você não tiver a competência, esse ato pode ser que nem seja existente, né? Então, assim, você tem que entrar com ação judicial para anular o ato, porque o ato nem deveria existir, porque você não tem essa competência, tá bom? Eu sei que para muitos aqui, a galera compreendeu o que eu quis falar, para outros, a galera ficou meio que pensativa, mas assim, calma que a gente vai estudar ato administrativo, a gente vai ver os atributos do ato, a gente vai também desenvolver um pouco, tá bom? Eu sei que a gente acaba, às vezes, dando um exemplo que não fica meio que pensativo, né? Nossa, ele aprofundou em outro tema, mas tenha calma, tá bom? A gente está seguindo o cronograma porque a gente tem que explicar. Mas vocês conseguem compreender a diferença entre desvio de poder, ou seja, Gilberlan, escrivão da Polícia Civil, praticou um ato para favorecer ele mesmo. Então, assim, ele acabou praticando um ato para favorecer a si mesmo. Ou seja, ele praticou um ato de desvio de poder. Gilberlan
ele praticou um ato que competia, que cabia a outro agente